Nesse segunda espécie, a prova não se produz, o sinal não se produz, ele é só descrito por palavras. Né? Então, isso acontece na própria Ifigênia em Tauris, em que o Orestes, o irmão, né, vai dizer, lembra, eu lembro, vai dizer para a irmã, né? Como é que é a irmã? Primeiro ele descobre que ela é irmã dele. Ótimo. Por uma situação que o Aristóteles adora, que é o seguinte, ela resolve escrever uma carta para os parentes dela para dizer que ela está lá naquela ilha e que ela quer voltar. E ela vai entregar a carta para o amigo do irmão e vai deixar ele embora para entregar a carta. E nessa carta ela começa dizendo, eu sou Ifigênia, filha de Agamemnon. Ótimo. Então, quando ela lê a carta, né, imediatamente o irmão já sabe que é a irmã. Mas agora, como é que ela vai descobrir que ele é o irmão? Ele tem que dizer para ela. Só que ela ia matá-lo, então fica parecendo uma coisa muito oportunista. Né? Vou dizer para você, eu sou seu irmão, você não pode me matar porque eu sou o seu irmão. Mas como é que ele vai provar? Ele não tem esses objetos. Então ele começa a lembrar. Olha, eu lembro que você bordou um tecido com um tal motivo quando eu era criança. Eu lembro que no seu quarto tinha tais coisas penduradas na parede. Né? Eu lembro do dia que nossa mãe preparou nossa irmã para o seu casamento. Né? Então, essa descrição, o bordado, a arma pendurada na parede, etc., são os sinais. Só que os sinais não aparecem, eles estão compostos pelo poeta. Né? Eles são só narrados. Né? O terceiro são reconhecimentos que se dão através de uma memória. Né? Então, como assim? O exemplo que ele dá é um exemplo tirado da Odisseia. Né? Então, na Odisseia, Odisseu escuta um poeta cantar sobre a guerra de Troia, especificamente sobre o cavalo de Troia, o cavalo de madeira, que é um artifício que o próprio Odisseu teria bolado. Né? E ele se comove ao escutar. Ele está incógnito, ele não revelou a identidade dele ainda. E ele se comove e chora, né? Porque ele se reconhece naquela narrativa. E os seus anfitriões desconfiam que, para ele ter se comovido com aquela história, ele devia ter alguma relação com ela. Né? Então, se permite, de certa maneira, que eles intuam, não propriamente que ele é Odisseu, mas que ele tem alguma relação com a guerra de Troia. Né? E aí perguntam e a identidade dele vem à tona. Né? Então, é através de uma memória. Veja, é uma memória que aquele que tem a identidade incógnita experimenta. Né? Que é óbvio que a memória está implícita em qualquer... A faculdade da memória está implícita em qualquer ato de reconhecimento. Você só reconhece aquilo do que você pode se lembrar, certo? Então, qualquer um. Reconhecer um sinal, um objeto, implica na memória daquele objeto. Então, não é isso. É uma memória naquele que está incógnito, né? Como a Madeleine proustiana. Né? Você come o biscoito te lembra de coisas agradáveis da sua infância. Né? E aí você se comove e essa comoção, enfim, pode ser raiva, pode ser qualquer outra emoção, fornece uma pista para que o seu interlocutor intua quem você é, intua a sua identidade. Tá? Como ele não dá nenhum exemplo de tragédia, ele tem dificuldade para achar exemplos aqui, provavelmente não era um recurso muito adotado na tragédia. Né? Quarto, através de uma dedução, de um silogismo. Ele diz que essa é a segunda melhor espécie de reconhecimento, essa que se dá através de uma dedução. Né? O exemplo que ele dá é das coéforas, tragédia que a gente vai examinar aqui na nossa terceira aula. Nela a gente tem o mesmo Orestes, da Ifigênia, mas que vai ser reconhecido pela sua outra irmã, Eletra. Também eles não se viam há muito tempo. Né? Então, Eletra chega no túmulo do pai,
Agamemnon encontra lá uns cachos de cabelo, né? Encontra umas pegadas, encontra umas oferendas. Então, ela encontra tudo isso e ela começa a interpretar esses sinais. Não é que ela reconhece, como no caso do colar, esse colar é o colar que eu deixei com meu filho. Não. Ela vê uma oferenda fúnebre, um cacho de cabelos e umas pegadas. Ela fala, quem será que veio? Né? Alguém veio, alguém fez oferendas ao túmulo. Né? Quem poderia estar interessado em fazer oferendas ao túmulo do pai, senão ela própria? O irmão, né, que está exilado. Aí ela vê, o cabelo é semelhante ao cabelo dela, né? Tem a mesma tonalidade, é parecido. Os pés, as pegadas são semelhantes à dela, seja lá o que isso quer dizer. Né? Uma coisa que tem, né, dá margem a inúmeras interpretações. Teria Eletra pés grandes, ou Orestes pés pequenos, o formato do pé seria da família seria tão peculiar que a pegada, né? Mas, de qualquer forma, a partir disso, ela mais ou menos deduz que quem chegou foi Orestes. E quando ele aparece diante dela, ela já tem essa expectativa. Né? Então, um raciocínio, uma dedução, né? Um silogismo. Ou um falso silogismo, estaria na mesma categoria. Quando você se baseia uma dedução numa rede de premissas falsas, falhas, né? Mas que levam igualmente a identificação. Né? Novamente, é a paixão do Aristóteles pelas classificações. Né? Então, ele tem que pensar na dedução e na falsa dedução. Né? E o quinto, que é o ápice, né, dessa escala, que é através das ações mesma, né, que é o melhor de todos os tipos de reconhecimento, cujos exemplos são Édipo Rei e Ifigênia em Tauris. Quer dizer, o reconhecimento decorre da concatenação das ações, da trama das ações. Ele é algo necessário para o desfecho da trama. Né? Não é algo gratuito, que eu espero que a gente possa demonstrar na análise do Édipo Rei. Tá? Bom, para maior detalhe, vocês podem ler aí os excertos do G0 ao G5, né, em que essas classificações são detalhadas. Né. Por fim, né, só vou chamar a atenção aqui para os excertos I e J, né, em que o Aristóteles associa reconhecimento à epopeia. Né? Então, se até aqui a maior parte dos exemplos dele, os exemplos esmagadoramente, se referiam à tragédia, né? Esses dois últimos excertos nos permitem, né, estender as mesmas reflexões para o universo da poesia épica. Né? Então, no I ele fala assim: nos dramas, os episódios devem ser curtos, ao contrário da epopeia, que por eles adquire maior extensão. De fato, breve é o argumento da Odisseia. Aí ele vai dizer qual é o argumento da Odisseia. Um homem vagueou muitos anos por terras estranhas, sempre sob vigilância adversa de Poseidon, e solitário. Entretanto, em casa, os pretendentes de sua mulher lhe consomem os bens e armam traições ao filho. Mas, finalmente, regressa à pátria, e depois de se dar a reconhecer a algumas pessoas, assalta os adversários e, enfim, se salva, destruindo os inimigos. Eis o que é próprio do assunto. Tudo mais são episódios. Né? Então, selecionei essa passagem, né, para mostrar que o reconhecimento ele faz parte do argumento, daquilo que é essencial
na Odisseia. Não é algo que é secundário, que é episódico, não faz parte dos episódicos, é algo central ao argumento do poema. E no J, as mesmas espécies que a tragédia deve apresentar, a epopeia, as mesmas espécies que a tragédia deve apresentar, a epopeia também apresenta a epopeia, a qual, portanto, será simples ou complexa, de caracteres ou catastrófica, e as mesmas devem ser suas partes, exceto melopeia e espetáculo cênico. Efetivamente, na poesia épica, também são necessários os reconhecimentos, as peripécias e as catástrofes, assim como a beleza de pensamento e de elocução, coisas estas de que Homero se serviu de modo conveniente. De tal maneira são construídos seus poemas que a Ilíada é simples, episódica e catastrófica, e a Odisseia complexa, toda ela é reconhecimentos e de caracteres. Além de que, em pensamento e elocução, superam todos os demais poemas. Então, aqui entram vários conceitos sobre os quais eu não vou me deter, mas que constituem partes da tragédia, como Aristóteles enunciou lá no começo do tratado. Então, você tem a fábula poética, o pensamento, o caráter, os caracteres, a elocução, a melopeia e o espetáculo. Então, ele diz, a epopeia tem todos os elementos que a tragédia tem, com exceção da melopeia, que é o acompanhamento musical, e do espetáculo. O espetáculo é o que é propriamente da performance dramática, descreve a representação do texto pelos atores e todos esses elementos associados, cenário, adereço, figurino, tudo que diz respeito à arte do espetáculo. Então, a epopeia não tem essas duas partes, mas todas as outras têm. E também tem reconhecimento e peripécia. Então, aqui fica bem estabelecido esse vínculo. Então, assim, muito rapidamente, a gente pode ver como o Aristóteles trata desse conceito na poética. O lugar central que ele atribui a ele, e a associação, que na poética já é muito clara, com aquelas duas obras paradigmáticas da literatura grega. A Odisseia, de Homero, por um lado, e o Édipo Rei, de Sófocles, por outro. Bom, em se tratando do Édipo, eu acho que dá para eu, pelo menos, tratar aqui dessa questão ainda um pouco, antes da gente encerrar a aula. A primeira coisa que a gente deve notar é que no Édipo Rei o reconhecimento é um tema central. Por quê? Desde o início, a identidade do personagem está oculta para ele próprio e também para os demais que com ele interagem. Com uma exceção, Tiresias, o adivinho. Tiresias conhece a identidade de Édipo. Bom, então o reconhecimento é um tema central nessa tragédia que vai convergir para o momento em que a real identidade de Édipo vem à tona. Agora, paradoxalmente, é muito difícil estabelecer qual é este momento na tragédia. Por quê? Porque toda a tragédia constitui uma longa passagem do ignorar para o conhecer. Então, desde o começo,
aspectos da identidade do Édipo vão sendo antecipados para o leitor, por Sófocles, né? Para o leitor ou para o espectador, e o espectador, através dos diversos pontos de vista das diversas personagens, vai montando esse quebra-cabeças que, no final, resultará no estabelecimento da identidade do herói, né? Então, é difícil você estabelecer um momento preciso, ao contrário das outras tragédias, em que ele é sempre facilmente localizado, inclusive por marcas verbais muito claras de reconhecimento, né? Então, um personagem fala para o outro, te reconheço, e o outro fala, é você mesmo, meu irmão, meu filho, minha mãe, meu pai, né? Meu esposo, etc. Tem marcas, né? No Édipo, essas marcas faltam. Não tem nenhum momento. Quando o Jocasta reconhece que o Édipo, na verdade, é o filho, é o bebê que ela e Laio tinham abandonado a própria sorte para morrer lá na montanha, né? Ela não tem como dizer nada, né? Ela se cala, porque todas as palavras se tornam pesadas demais, terríveis demais, né? Tanto do ponto de vista da piedade grega, ou seja, do pensamento religioso, quanto do ponto de vista do decoro. Como é que ela vai dizer para esse homem com quem ela está casada e com quem ela teve 4 filhos, meu filho? Né? É impensável. Né? E como é que ela vai continuar a chamá-lo, como até há pouco fazia, de meu marido? Né? Sabendo que se trata do filho. Né? Também não dá. Né? Então, ela se cala. Então, você não tem uma marca. Né? O máximo que ela faz, né, quando o seu silêncio é notado por Édipo, e ela é recriminada por não dizer nada, né, é dizer a ele, tomara que jamais possas reconhecer quem és. Né? Tomara que jamais possas reconhecer quem és. Né? Que ele diz, ela diz no verso 1069. Né? Então, o desejo dela, ela que passou pelo processo de reconhecimento e agora ela sabe, né, quem de fato Édipo é que ele tenha a sorte de nunca vir a descobrir. Tá? Agora, isso é uma impossibilidade, porque o Édipo é um dos personagens mais proativos da literatura grega e, muito provavelmente, da literatura em todos os tempos. A presteza, a prontidão, a sede de conhecimento, a vontade de mostrar-se útil aos seus concidadãos é parte constituinte do caráter de Édipo. Assim, quando a tragédia começa, Tebas é assolada por uma peste. Né? Peste, na literatura grega, significa descontentamento dos deuses. Então, o sacerdote, a população, vem pedir ao rei Édipo que descubra a razão da peste. O que aconteceu? Édipo, a essa altura, já mandou o seu cunhado Creonte até Delfos, sede do oráculo de Apolo, para que ele investigue. Então, quer dizer, ele tomou a atitude, ele teve a iniciativa antes de ser cobrado. Não é? Um político bem diferente dos políticos que nós conhecemos. Não é? Aí, quando Creonte chega de Delfos dizendo que o Deus revelou que o problema é que o assassino do rei Laio, que reinou antes de Édipo subir ao trono,
nunca foi encontrado e nunca foi punido, imediatamente Édipo passa a recriminar os tebanos como que nunca investigaram isso, não é? E assume imediatamente a investigação, sem perder tempo. Procura saber o que Creonte sabe. Creonte diz que talvez Tiresias, o adivinho, soubesse, manda chamar Tiresias. Tiresias não se recusa a falar, porque o que Tiresias tem a falar traria a infelicidade de Édipo, que, no fundo, ele sabe que era um homem bom, né? Mas ele é desacatado por Édipo, que naquele afã de livrar a cidade dos males, ele revela, né? O assassino que tu procuras é tu mesmo, né? Ele diz. Mas, nessa altura, ninguém pode aceitar isso, né? Édipo é uma pessoa idônea, conhecida de todos. As pessoas acham que o adivinho tem motivos escusos para acusá-lo, né? Um complô com Creonte, né? Da natureza do poder, né? O próprio Édipo desconfia, eles estão querendo tomar o meu lugar, né? E continua investigando com Jocasta, e aos poucos, então, Tiresias revela certas coisas, Creonte uma outra parte da história, Jocasta fala do menino que ela teve com Laio, e que o oráculo disse que mataria o pai, né? E, portanto, foi dado, foi abandonado à própria sorte no alto da montanha, com os pés e mãos amarrados, né? E aí o nome do herói ganha todo o sentido que tem, já que Édipo é um nome falante, a gente diz, é um nome que tem um significado em grego, não é? Oide, que vai dar a mesma palavra de edema no português, é inchado, não é? Pus é pé, oidipus é o de pés inchados, não é? Então, fruto desse tratamento que o menino recebeu ao nascer, não é? Mas nem assim as coisas ficam claras para Édipo, né? Ele começa a achar que ele pode ter matado Laio quando ele descobre que o rei morreu na encruzilhada, no lugar em que os 3 caminhos para Tebas, para Delfos e para Corinto se cruzavam da estrada, porque lá ele havia matado um homem. Mas Jocasta garante a ele que não foi um homem que matou Laio, mas foram muitos, que uma testemunha na época disse que foram muitos. Então é nisso que ele se pega, nesse raciocínio lógico. Se foram muitos, não fui eu estava sozinho. Então ele quer entrevistar essa testemunha, que hoje é um pastor. Nesse meio tempo, chega o mensageiro de Corinto, que Aristóteles nos diz que é o agente da peripécia, né? Que esse mensageiro vem como Aristóteles nos diz, com o intuito de... Bem que não é bem como Aristóteles nos diz, ele não vem bem com o intuito de apaziguar Édipo, né? Ele vem com uma notícia que pode ser boa e pode ser ruim, né? A notícia é que Políbio, rei de Corinto, suposto pai de Édipo, morreu, e que os coríntios declaram Édipo seu rei. Então, a parte ruim é que Políbio morreu, a parte boa, né, é que Édipo é rei, né? E se ele for expulso de Tebas por matar o rei Laio, ele pode assumir o trono de Corinto, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bem, mas Édipo se hesita, né? Devo voltar a Corinto? Por que ele saiu de Corinto? Porque o oráculo de Delfos disse a ele que ele desposaria sua mãe e mataria o seu pai, né? Então, essa é uma outra face desse caráter de Édipo, de prontidão de Édipo. Porque numa briga qualquer, alguém aludiu dizendo que ele não era o filho verdadeiro dos reis de Corinto. Embora os reis de Corinto negassem que ele fosse adotado, ele foi consultar o oráculo. E o oráculo, ele perguntou: quem eu sou? Eu sou o filho dos reis de Corinto? E o oráculo disse: você vai matar seu pai e dormir com a sua mãe, né? A maneira dos oráculos, oblíqua. Então, o que ele fez? Ele largou Corinto e foi em direção a Tebas, né?
E lá ele encontrou esse homem na estrada, que ele matou, e desposou a viúva Jocasta depois de vencer a esfinge. Veja, um erro fatal. Né? Para quem está destinado a matar o pai e desposar a mãe, não devia nunca matar um homem que tinha idade para ser o pai dele, nem se casar com uma mulher que tinha idade para ser a mãe dele, quando a regra na Grécia é a simetria contrária, né? Homens maduros casando com mocinhas. Né? Bom, o mensageiro diz isso, Édipo ainda tem medo de vir a dormir com a mãe. Aí o mensageiro diz a ele, não se preocupe, vocês de Corinto não são seus pais. Né? Você foi encontrado aqui, perto de Tebas, e eles não tinham filhos, eles te criaram. Né? E nesse momento aqui, Jocasta compreende e deixa a cena para se suicidar. Né? Porque não há como traduzir em palavras o horror que ela experimenta. Mas Édipo insiste. Ele vai com o mensageiro de Corinto procurar o tal pastor, que foi quem entregou a criança para ele. Esse mesmo pastor, convenientemente, é a testemunha do assassinato de Laio. O pastor também se nega, a princípio, a dar qualquer informação para Édipo. E é sob ameaça de tortura que ele revela que sim, que o Édipo é aquele menino, que sim, que Édipo era filho de Laio, né, e de Jocasta. E é nesse momento, então, que Édipo finalmente compreende quem ele é e reconhece os vínculos que uniam a Jocasta e a Laio, né, os vínculos de maternidade e paternidade. Né. Nesse momento, Jocasta já se matou. Resta Édipo cegar-se, né, para evitar a vergonha de ter que olhar, ver e ser visto, que também é a forma principal de existir e de percepção, né, o ver e ser visto, e afundar numa não existência, digamos assim. Né. Então, vejam, é como se toda a tragédia, né, consistisse nesse processo de revelar a identidade de Édipo, né, desde o começo até o fim. Né, e como se... E, paradoxalmente, a gente vai ver que é uma tragédia do reconhecimento, mas em que a maioria dos personagens está mais empenhado em evitar o reconhecimento do que em facilitá-lo. Né? Então, vários se negam a falar. Tiresias fala a força, o pastor fala a força, Jocasta morre em silêncio, né? Falando para ele, tomara que você nunca descubra quem você é, né? E assim por diante. E é graças ao caráter do Édipo, esse caráter inquiridor, investigador, que a verdade vem à tona. Né? Então, a gente percebe que é uma tragédia do reconhecimento, 100% do reconhecimento, mas que é uma tragédia paradoxal também, né? Em que o reconhecimento tem um tratamento muito particular. Né? O Vladimir Propp ele tem um ensaio que chama Édipo à luz do folclore, publicado em português, Édipo à luz do folclore. E nele ele analisa várias versões do mito de Édipo, posteriores à de Sófocles. E o que chama a atenção a ele é que os sinais, não é? Os pés, ou alguma cicatriz, nem sempre é o pé inchado, às vezes é alguma cicatriz no corpo, denunciam a identidade do herói. Muitas vezes antes do incesto se consumar. Né? De uma maneira bastante simples. Ele diz, em 2 ou 3 linhas se resolve a questão que toma toda a tragédia do Sófocles. E no Sófocles, curiosamente, há uma recusa total ao uso dos sinais. Né? Está lá, ele tem esse pé. Né? Há várias menções a esse defeito, a essas marcas que ele traz no pé. O próprio nome
é uma alusão eloquente a essa marca de nascença, né? Mas Sófocles faz com que o reconhecimento decorra da própria trama das ações, né? Da investigação do assassinato de Laio, das causas da peste, que se torna a investigação do assassinato de Laio, que se torna a investigação da identidade de Édipo, né? Então, é essa investigação que conduz à eclosão que culmina o longo processo de reconhecimento que a tragédia traz em si, né? Então, não dá para você dizer no Édipo Rei, existe uma cena de reconhecimento. Não, né? A tragédia como um todo é uma cena de reconhecimento, né? Se a gente fosse localizar o momento estaria ali por volta do verso 1069, quando Jocasta dá a entender que ela percebeu nas palavras do mensageiro qual a relação que ela tinha com Édipo, né? E depois, muito mais tarde ainda, que Édipo vai compreender, por sua vez, que relação de fato ele tinha com Jocasta e com Laio, né? Mas a verdade é que a tragédia toda, né, se compõe em torno desse tema, né? E ela, então, é poderosa por causa desse tema. E a gente vê aqui, nela, todos esses valores que eu procurei ressaltar antes. O epistemológico, porque descobrir uma identidade é estabelecer uma investigação, né, com várias testemunhas, vários relatos, vários pontos de vista que se complementam e se contrastam, né? Da comoção, né, porque talvez não haja história que tenha um potencial de evocar mais terror e piedade do que essa de Édipo. O efeito restaurador, porque desde o começo o espectador, que sabe mais do que os personagens, né, já que a história é do mito, né, e é conhecida, ele se perturba sabendo que Édipo e Jocasta são um casal do incesto, que os filhos são filhos do incesto, que Édipo é um parricida, muito embora a índole dele seja uma índole boa, né? Então, todos esses elementos eles estão são exemplarmente tratados nessa tragédia, né? Então, é nesse sentido que eu vou encerrar a aula, convidando vocês a lerem ou relerem essa tragédia em vista dessa conversa que a gente teve aqui hoje, né? Pensando, né, nesses elementos, né? E na aula que vem a gente vai tratar então da épica do reconhecimento na Odisseia, num registro um tanto quanto mais leve, né, do que esse trágico de Édipo, né? Então, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, algum comentário, né, eu fico à disposição para responder. O mais curioso, Édipo também vai ser um exemplo do herói típico, trágico para Aristóteles. E o herói típico é aquele que não é nem excessivamente virtuoso, muito menos vicioso. É alguém que cai em desgraça, quer dizer, que vai para o infortúnio por causa de um erro. Mas esse erro não é um erro moral, pode ser um erro intelectual, uma falsa percepção, uma percepção enganosa, né? Então, Édipo é o herói trágico paradigmático. Isso é curioso porque o coro da tragédia vai nos dizer isso mesmo, né? Vai dizer mais ou menos isso. Todos nós devemos nos compadecer
com Édipo, porque poderia nos acontecer o que acontece a ele. Né? A gente pergunta quantas pessoas a gente conhece, né, que matou o pai e se uniu à mãe. Né? Provavelmente nenhuma. Né? Uma chance muito rara. Então, como é que ele pode ser paradigmático? Né? O que tem de paradigmático na história do Édipo é a ignorância em que ele está imerso. E essa ignorância é vista como constituição natural do ser humano. Né? O homem, perante os deuses, que têm um conhecimento... Os deuses gregos também não são tudo isso, não é que eles têm um conhecimento ilimitado, mas oniscientes completamente. Mas eles têm um conhecimento muito mais amplo do que o humano. Né? Então, o homem está imerso na ignorância. Então, assim como tudo que aconteceu a Édipo aconteceu por conta dessa ignorância, isso poderia acontecer a qualquer um de nós. Né? Então, é um lema lá do Templo de Apolo em Delfos: conhece-te a ti mesmo. Né? Então, Édipo era visto nesse sentido, né? Como um exemplo, né? Para que os homens reconhecessem as suas limitações. Né? Então, os espectadores se reconheciam, né, nessa figura. Né? Por isso que é uma tragédia também tão poderosa. Né? Ao mesmo tempo que é um personagem tão singular, né? Pensando tão singular, né? Quem é que pode se imaginar na pele de Édipo? Né? Qualquer grego poderia, né? Na medida em que nós nos reconhecemos humanos. Né? Essa fragilidade do homem que ele representa. Nessa tabela do Aristóteles, livro 3, o prazer da memória, você lembrou de constituir. Então, é a memória involuntária? Normalmente vai ser uma memória involuntária. Né? O herói vê um quadro e se emociona, a personagem vê um quadro e se emociona. Embora esse exemplo que ele dê do Odisseu não é muito involuntário. Talvez a reação seja involuntária, mas quem pede ao poeta que cante sobre o cavalo de Troia é ele mesmo. Né? Talvez ele não imaginasse que isso ia provocar, esse revolver da memória fosse provocar uma emoção tão forte a ponto dele chorar. Ou talvez ele imaginasse e quisesse realmente esse efeito, né? Que o choro chamasse atenção para a sua identidade. O poeta não nos dá, não faz nenhuma consideração acerca disso. Mas, de modo geral, sim, é uma memória involuntária. Né? No princípio, quem lembra está imbuído em esconder a sua identidade. É o caso do próprio Odisseu aí nessa passagem. Posso. Então, na verdade, os estudos sobre o romance grego eles tiveram grande evolução a partir de meados do século passado. Até então eram bem restritas os estudos do romance, mas eram bem conhecidos esses romances. Eu acho que o problema de denominação tem a ver com a definição de romance, como você define o romance. O que é o romance grego? São textos em prosa, narrativos, não é? De natureza ficcional, centrados em aventuras de um par amoroso, não é? Que se une, é separado, não é? Passa por tem que vencer diversos obstáculos para que o final feliz se concretize através do reencontro, da reunião desse par protagonista. Né? Então, nós temos hoje 5 textos que sobreviveram
íntegros dessa produção, né, do love story, do romance romântico, digamos assim, que vai do primeiro século depois de Cristo, Quérias e Calíroe, ao quarto século depois de Cristo, as etiópicas, né? Dali até lá se situam esses 5 textos. Vários outros se perderam, e a gente tem alguns outros textos ficcionais, mais ou menos na mesma época, que são de natureza paródica, satírica, né? Como as histórias verdadeiras de Luciano, ou o Asno, né, do Luciano, que vai descambar, vai influenciar o romance latino, o Satyricon de Petrônio, por exemplo, o Asno de Ouro de Apuleio, né? Então, existe uma produção de romances na antiguidade, né, nos primeiros anos da era cristã, né? Nós temos essa produção bastante forte, bastante relevante, né? Agora, é diferente do romance contemporâneo, que, na verdade, está associado ao surgimento da tematização do realismo, ao realismo narrativo, né? Aí, principalmente do 18 para cá, né? E isso não aparece dessa maneira no romance antigo, que é um romance de amor e de aventura, né, basicamente. Outras questões? Desculpem se eu falei muito, eu sempre falo muito, tentando dar conta, espero que eu não tenha atropelado nada. Se eu estiver muito acelerada, vocês peçam para eu me acalmar. Sim. Não, imagina. Obrigada. Então, nos encontramos segunda-feira que vem para falar da Odisseia, tá bom? Ainda sob esse horizonte do Aristóteles.